Quem aqui é adepto da inteligência artificial, já usa para o seu dia a dia? Uso muito. Usa o senhor? Uso muito, uso para tudo, Koba, porque eu vou te falar, antigamente a gente usava muito o Google, né? Qualquer coisa a gente ia no Google. Hoje, em vez de ir no Google, eu vou na inteligência artificial, porque ele traz elementos... Até porque ela pesquisa no Google. Não, é isso, e não é. Ela traz elementos... Economizar tempo. Ela traz elementos muito mais completos do que o Google trazia. Você pega uma informação, vamos pegar a pauta aqui, coloca lá uma informação da pauta, olha, eu quero saber uma análise, não sei o que lá. Ela te traz todas as informações, te traz de onde ela buscou, site 1, site tal. Você entra no site, estuda, se prepara muito melhor. Sabe, Wilson, que o ano passado eu fiz uma brincadeira com o nosso querido amigo Mano Ferreira, comentarista do Morning Show. E eu coloquei lá, o dia que saiu o anúncio do ministro Fernando Haddad, tanto do Código de Gastos quanto da isenção de imposto de renda, né? Tinha um anúncio em PDF escrito, coloquei lá no chat GPT, na inteligência artificial, e pedi para a inteligência artificial me dar uma análise crítica que fosse feita pelo comentarista Mano Ferreira, do Livres e tal. Cara, ele fez assim uma análise, e eu lendo a análise e sabendo as opiniões do Mano Ferreira, assim, casando muito, assim, estabelecido em tópicos. É impressionante um pouco isso, né? E só complementando, o Sica veio no programa do Ano Novo, né? Na semana passada, na nossa semana passada. E nós fizemos uma pergunta para ele e ele respondeu algo que é real. Leonardo Sica, o presidente da OAB, agora já empossado. A inteligência, e aí o Durso pode falar se é isso mesmo, a inteligência artificial não veio para ocupar o espaço das pessoas, mas veio para ocupar quem não tiver habilidade para utilizá-la, né? Sim. Quem souber utilizar vai continuar no mercado, vai se aprimorar, vai abrir novos horizontes, novas oportunidades. Quem virar as costas para isso vai estar fora do mercado. O que foi dito aqui, só para contextualizar... Foi mais ou menos isso, né? Foi, Guto, porque há uma grande discussão, vocês são advogados, vocês sabem disso, que se o robô vai tomar o lugar de pessoas no mercado de trabalho. E a resposta que ele deu aqui, quando lhe foi perguntado, foi de que não, o robô não vai tomar o lugar do advogado, vai tomar o lugar do advogado que não saiba utilizar o robô. Essa é a questão, que as pessoas devem se preparar para lidar com isso, né? O Wilson está usando, vocês usam também ou não? Não, até um detalhe nisso interessante. Eu tenho uma empresa e nela a gente integrou a inteligência artificial em alguns processos. Ninguém saiu, ninguém perdeu o emprego, mas a gente colocou algumas práticas em aplicativos ou sites de inteligência artificial para potencializar o trabalho. Ou seja, nós conseguimos hoje atender uma cartela maior de clientes por conta do uso da inteligência artificial. Isso gera mais qualidade de vida para quem está trabalhando. Porque agora, querendo ou não, é um processo, às vezes, de edição, é um processo de ideia, é uma ferramenta que te potencializa. Então, sou muito contra quem vê aí essa ideia de a inteligência artificial é um inimigo. Não é. E até uma dica para esse começo de ano. Recebi de uma amiga que estava querendo melhorar meu espanhol. E aí eu comprei uns livros. Por que você não tenta falar com o chat GPT lá, espanhol? E realmente tenho conversado. E aí você manda o comando falando que você está treinando seu espanhol. Ele manda as dicas de melhora, fluidez na sua fala. Ele te responde em espanhol. Ele identifica seus erros e te responde em espanhol. Então são ferramentas que potencializam. Você conversa. Então, eu estou conversando com ele em espanhol e ele está me ensinando espanhol, ele está me corrigindo em espanhol. Então, pensa assim, é uma ferramenta que, se for pensar comparativo, traz muito benefício para você crescer na sua vida. Faz esse mesmo comentário em espanhol. Não. Vamos testar. O GPT o GPT não passou. Não vou passar essa vergonha. Faz 1 mês e meio. Em breve. Só sobre expectativas de tecnologia, para a gente não focar tanto em IA, a gente vai ter uma mudança de infraestrutura de tecnologia grande esse ano. Por quê? Porque nós temos até então uma hegemonia de inteligência, de internet via satélite de baixa órbita. Isso é uma hegemonia da SpaceX, né, da Starlink, perdão, que é a empresa de Elon Musk, que usou a SpaceX, que é a empresa de foguete, para lançar mais de 6.000 satélites. Isso era
sem dúvida nenhuma, o líder do mercado, ninguém estava Tem uma competindo. asiática agora, né? É isso que eu vou falar. Nós temos a Space Sail, que é uma empresa chinesa, que promete colocar em órbita mais de 400 foguetes, 400 satélites agora, em 2025. Então, vem uma empresa forte chinesa e a gente sabe como funciona esses mercados internacionais. Estados Unidos, muitas vezes, é um mercado que vem como pioneiro, e aí a China vem e arrebenta no ponto de vista de competitividade. Nós tivemos isso nas redes sociais, hegemonia do Facebook, primeiro do Orkut, depois Facebook, e até que o TikTok veio e tomou conta, e agora isso pode estar se reprisando, pode estar acontecendo novamente com inteligência, com acesso à internet. Qual a questão de tudo isso? Que essa é uma decisão interessante de tecnologia. Quando a gente fala de internet para tudo, né, internet das coisas, a gente vai ter as smart cities, né, cidades inteligentes, e a gente vai ter então todos os sistemas funcionando com base na internet, inclusive carro autônomo, entrega, drones, tudo isso funcionando via internet. De qual internet a gente vai usar? Dos Estados Unidos ou da China? Em que mãos nós estaremos? E isso a questão da privacidade de dados, que talvez seja o maior ponto sensível aí. É isso aí. Não é isso? Essa decisão que a gente tem que tomar. Porque para acessar, você tem que disponibilizar seus dados. Isso. Como é que esses dados estarão ou não protegidos nas mãos? Não estarão, porque a internet não é criptografada. Não estarão protegidos de maneira nenhuma, é isso que você está falando? Porque nós temos parte da internet que é criptografada. Por exemplo, uma conversa do WhatsApp. O resto não é. A não ser que seja uma senha obrigatoriamente criptografada, a internet transita de maneira não criptografada. Então, uma das duas empresas ou uma dos dois países terão acesso a grande parte do tráfego de dados de uma internet daquele país. Vai espiar pro bem ou vai espiar pro mal? A gente não tá, né? Se eu vou falar que assim, Bastos, Terra do Ovo, você vai abrir seu celular, vai aparecer hotel pra você ir pra Bastos. Não tá mais. Você sabe, Roberto, que isso da inteligência artificial acaba, como a gente colocou, das ferramentas, né? Elas ajudam em tudo, e ela acaba também, de alguma forma, não existe tema, se a gente parar pra pensar, que não tenha todo ele disponível na internet. Nenhum tema, nenhum saber hoje, todos eles estão disponíveis. Se você pedir para a inteligência artificial, faça um curso, ela vai fazer. Então, assim, agora ficou aquela coisa, ou faça ou não faça. Se não tiver como você, tal tema eu quero aprender, tá lá. Então, a desculpa seria você não fazer. Agora, o que eu acho que vai aumentar muito são os crimes, né, como foi colocado, no sentido de deepfake. Né? Já tem de vários famosos, né, que manda o vídeo do famoso no celular da pessoa, a pessoa recebe, deposite aqui, e a gente vai ter que aprender a lidar. Quando começaram golpes por telefone, entre outras plataformas, também anunciou-se um fim do mundo, mas que não ocorreu, na verdade, né? A gente vai acabar se adaptando, mas assim, pode-se fazer até os nossos avatares, né, fakes, assim, com inteligência artificial de nós todos aqui, e ele parece mesmo. Até você ver, entender lá que é falso, demora um pouquinho, viu? E a legislação tem que acompanhar também, né, Priscila? Sim. Na área criminal, que falou o João Belucci aí. E o Guto aí são os especialistas da área. Sim, quando a gente fala de crime, Koba, a evolução social, o criminoso está sempre à frente, né? Esse crime normalmente é o estelionato, que já não é tão punido assim, né? Sim, e quando a gente fala de rede social, quando a gente fala de internet, facilita um pouco a manobra criminosa, né? Porque não tem rosto, não tem risco, enfim, né? Agora, você perguntou aqui para os meus colegas a respeito do que esperar sobre a inteligência artificial e se eu utilizo, né? Eu fiquei rindo aqui escondida, porque o Capês, né, no final do ano passado, ele tinha feito a mesma pergunta para nós, né, na mesa, e ele disse que ele tinha resistência. Eu falei, nossa, eu tenho resistência, né, eu estudei pela Barça. Enfim, são livros, né, que antigamente a gente utilizava, enfim. Ele falou, eu também, e eu não gosto de utilizar a inteligência artificial, mas eu disse a ele, nós não ficamos naquele momento. Então a história, né, a evolução, a gente sempre tem que, obviamente, evoluir. Eu tenho resistência, eu não vou mentir, né, até para redigir as minhas peças, mas como a Jess aqui colocou, quem não se adequar vai ficando para trás, porque facilita, na verdade tira um pouco de tempo, né? Então vai ter economia, não só financeira, do próprio estudo. Só que eu tenho uma certa resistência, sabe? Porque nós, e penso que nós todos mesmos, a gente aprendeu a ler. Eu acho que tá, num certo momento, essa facilidade, né, tem emburrecido de alguma maneira o aprendizado com as crianças, por exemplo, né? A minha filha, graças a Deus, ela me vê muito lendo, então ela também lê, mas eu vejo pessoas
que conheço, que as crianças não estão lendo. Não estou dizendo que é certo nem que é errado, mas eu estou dizendo que isso talvez traga, né, a facilidade de pesquisar o que é isso, sem ir atrás. Não estou dizendo que vai ser para sempre. Claro que a gente vai acompanhar a inteligência artificial, mas eu acho que a questão cognitiva, né, o Durso poderia falar um pouco mais se isso influencia ou não. Eu penso que a gente vai deixando de lado, a gente vai começando só a falar o que é. A gente não vai mais atrás daquele conhecimento. E não quero ficar, tá, Jess? A Jess está olhando, nossa, ela quer ficar lá com os maias dos astecas, né? Eu quero sim conseguir. Eu tenho resistência, o que eu estou deixando bem claro, porque muitas pessoas devem pensar como eu, querem utilizar a inteligência artificial, mas tem essa resistência cultural de pegar no livro. Mas isso não é de hoje. Vocês falaram aqui buscas, né, no Google. A gente não tinha Google, né? Então, a gente aprendeu a mexer. E eu espero que isso seja o mais rápido possível para que a gente aprenda, porque vocês aqui pontuaram situações onde, evidentemente, a inteligência artificial, ela é excelente, né? Mas eu vou discordar em partes. Vou correr esse risco. Fica em paz, discordar em partes. Eu não acho que a inteligência artificial está deixando as pessoas mais burras. Não, eu não quero falar burra, eu quero dizer assim. Eu sei, não. As pessoas estão com preguiça de pensar. Mas as pessoas estão mais burras sim, eu vou falar o porquê. Eu não acho. Estão mais burras sim. Eu quero falar preguiça. Mas então, eu acho que... em partes, eu acho. Porque a inteligência artificial ainda, para quem usa e sabe, ela não é 100%... fiel. Fiel. Você dizer isso. Você tem que ler, você tem que estudar, você pode consultar, mas aí depois você tem que reconsultar o que está escrito lá. Depende da pergunta, quando é muito difícil, ela dá uma enrolada também. O que está deixando as pessoas mais burras, aí eu vejo pelo meu filho, vamos falar, né? Mas vamos tirar a palavra burra, né? Quer tirar. Isso, mas o que deixa o meu filho com mais preguiça, ou com o meu filho com menos interesse de procurar, eu sou da época da Barça também, é TikTok, é Facebook, é Instagram, que não tem nenhum tipo de qualidade cultural naquilo que eles estão vendo. Zero. De ser um uso do IA. Quem que entrega aquele conteúdo recomendado é uma inteligência artificial. Isso é interessante. YouTube, fica aqueles... Como que é aqueles shorts. Eu vejo aquilo, não tem nada de qualidade, né? É só bobagem. Aquilo não deixa o meu filho inteligente. Eu vou pedir para a produção da Jovem Pan fazer um short com essa fala do Wilson Pedroso. Isso, o short não tem nada de qualidade. Como tem qualidade. Isso. Não, mas eu posso pegar esse gancho? Não tem, Koba, não tem, cara. Vai lá. Vou discordar. A gente teve essa discussão recente, até assim... Eu acho que no final das contas as pessoas não estão parecendo mais burras por causa da inteligência artificial, por causa do TikTok ou por causa de qualquer outro estímulo que vocês puderem imaginar. Eu convivo e trabalho com jovens de alto rendimento, né? Então são jovens muito estudiosos que fazem uso do TikTok para passar informações sobre vácuo inspiracional e serem aprovados, falarem sobre aprovação em Harvard. E eu não vejo eles usando essa ferramenta como algo que emburrece. Talvez a grande e a ampla maioria o faça. Mas eu acho que isso vem muito dos estímulos, isso vem muito da família, isso vem muito do nosso sistema de educação. Tem muito jovem também utilizando a internet, utilizando a inteligência artificial para se potencializar. Mas a gente vive numa sociedade em que dentro da sala de aula o menino é ensinado a ser idiota, a não falar, a não pensar por si mesmo, a não ter seus próprios interesses. E aí isso tudo desinteressados no geral, né? E aí quando ele vai no TikTok, o algoritmo do TikTok é muito inteligente. Ele percebe o que o menino gosta. E o menino gosta de quê? De nada que presta. Porque ele não é estimulado a esse tipo de interesse. Então, quando a gente olha para uma lógica de outros tipos de jovem, eu convivo muito com esses jovens, não é assim. E por que não é assim? Porque às vezes a escola tem um projeto diferente sobre estímulo ao empreendedorismo, porque às vezes tem um projeto diferente sobre arte, sobre cinema, sobre fotografia, e eles vivem desse interesse, eles cultivam esse interesse. Então eu acho que a gente está numa sociedade que está vazia de interesses e de estímulos. E aí todo mundo pode sim ser um idiota. E que na internet tem muita gente sendo raso, até brinco, que eu acho que o problema do vídeo não é ter 1 minuto e 30. Porque 1 minuto e 30 da sua fala vale a pena. Mas agora, 1 minuto e 30 de alguém dançando, fazendo gracinha. 1h30. 1 minuto e 30 de nego dançando, né? As musiquinhas que, pelo amor de Deus... Miau, miau. Miau, miau.
O que é miau, miau, miau? Live NPC. Eu vou te mostrar Live no NPC. meu Spotify, que o meu filho usa, o miau, miau, miau. As músicas hoje são compostas pensando nesse formato, né? Do short mesmo, do Reels, né? Ela é feita para esse sentido. Tanto que você vê, as músicas, ela não tem muito um refrão, né? Sim. Ela é rapidinha, você desconecta dela facilmente. ela é Ô, feita Koba, pra isso. posso só trazer Miau, miau. dados pro debate? Antes, eu tenho uma coisa muito importante para mostrar. Muito importante. Que é um vídeo que me surpreendeu esses dias. Eu quero compartilhar com vocês essa coisa aí da inteligência artificial. Vamos colocar na tela, Vitinho? Olha esse vídeo aqui. Will Smith baiano. Will Smith baiano, meu amigo. Gente. Dá para colocar do zero aí? Olha só. Ali é um carro, um caminhãozão, eu acho, né? E olha quem tá dirigindo. Jack Chan. Ai, gente. Gordinho, Com Will do Smith. Brasil. Jack Chan, Will Smith. Qual que é o nome daquele outro ator ali, ó? É o que faz com o Will Smith, é Bad o Boys, filme não é? lá. Martin ou Mark? Martin Lawrence. É, Martin Will Smith e o Jack Chan. São os Olha bad só. boys. E isso aí confunde a gente, cara. Porque a primeira hora que você olha aí, ó, não parece Jack Chan? É igual. Não, eu tenho certeza que é o Jack Chan, não tô Tem Olha, gente que você deve sabe- achar que é verdade até hoje. A pessoa às vezes vê e sai falando. Não, mas "Ah, eu você vi um sabe, dia, eu não sei, é que a gente... O Will Smith veio pro Brasil. Isso, Veio essa pro história é Brasil. muito boa. Ele veio pro Brasil. Então E vai. eu vou falar, o Luciano Huck pegou um táxi, né? Pegou aquele táxi, não, aquele carro, pegou um carro e colocou esses dois sósias, os sósias. E pegou o Will Smith no hotel, algum canto. A hora que o Will Smith vira pra trás, tá o sósia. Né? Ou os caras entraram, o Will Smith tava no carro, né? Essa história é o seguinte. Só pra deixar claro, peraí, antes de você complementar. Segunda vez, Pra hein? eu não ficar enganado, porque Pela ali ordem. quem é sósia e quem é Não é inteligência sósia, é artificial. isso que eu vou explicar. Ah, tá. Não são sósias. Não são? Você caiu no deepfake, assim, lamento te dizer. Esses caras nem parecem tanto. Se a produção puder achar o Will Smith baiano sem o filtro, vocês vão ver que nem parece tanto. Mas não só o mundo acreditou, como o próprio Will Smith caiu nessa deepfake. O que é? Esse cara é um cara que tem lá o seu Instagram e ele parece um pouquinho, assim, mas muito pouquinho. Ele e o amigo dele parecem os atores do Bad Boys. Eles colocaram um filtro de deepfake e aí fica idêntico, né? Que parece, fica muito igual. Aí o Will Smith viu e falou, nossa, tem um cara brasileiro que é igual a mim. Quando ele veio o Will Smith cantar no Rock in Rio, eles se encontraram. Inclusive o Will Smith baiano, que é o nome do @ desse Will Smith do brasileiro que usa o deepfake, ele foi ao palco com o Will Smith no Rock in Rio e cantaram juntos. Mas nem parece tanto. Então é uma baita frustração quando o pessoal vê a foto real, que ele usa um óculos de sol enorme pra tentar dar uma disfarçada, porque ele não é sósia. Ele não é Nem que ele parece. Aí, tá vendo? O Wilson é me Caiu induzindo no a erro. deepfake. Eu não tinha caído na deepfake, achava que era inteligência artificial e o Wilson Eu, era sósia. ele não achou parecido. Eu achei Sem parecido, o filtro? sem óculos. Sem óculos, Aquilo né? que eu vi, eu não tinha visto. Eu acho que essa aí. vamos achar. Eu não vi essa imagem. Eu vi essa reportagem lá na história do jogar Luciano Huck. Will Smith O baiano sem o próprio filtro. Will Smith se achou surpreendente e ligou. Olha lá, Olha lá, camisa olha sem branca. filtro, parece? É de Não. Não parece, né? Não O parece. filtro ele nem é sósia, cara. Não parece Filtro, esse nada, na Aí tá verdade. diferente mesmo. Esse é ele. O filtro é muito Mas bom, o Will cara. Smith, na história do Luciano Huck, ligou pro outro ator, qual que é o nome do ator lá? O Martin Lawrence. Martin, em videoconferência, falou assim: olha, eu tô aqui com o teu sósia, não sei o que, colocou imagem. É muito bom. Rapaz do céu. Esse é o exemplo que o mundo traz, né? E aí, com relação ao que a Pri fala. Aí é legal que tá usando a inteligência artificial pro entretenimento, né? Legal. Ficou muito legal a história. E o Will Smith entendeu, tal, no final foi bom. Com relação aos dados. Vamos. E aí eu vou trazer uma notícia que eu vou usar o termo emburrecimento, porque é real. Não é a Priscila, é o Durso que tá chamando. Com base nos dados, não é? Não é nem o Durso, são os dados. São É os isso. dados. Coloca a culpa nos dados que É isso tá aí. tudo certo. Estatística. Isso. Pela primeira vez na história, a geração mais nova está com o QI mais baixo do que a sua geração anterior. Pela primeira louco. vez. Está. Eu nem eu. Normalmente se tem uma evolução de QI, porque, lógico, a geração mais nova tem mais acesso à informação, tal, evolui-se o QI. Pela primeira vez na história, nós tivemos uma redução de QI. Isso tem uma razão, inclusive segundo o dado que eu vou complementar. O termo ano passado, decidido pela Universidade de Stanford como termo do ano, foi cérebro podre. Isso se dá, de acordo com os especialistas de Stanford, pela deteriorização do estado mental ou intelectual de uma pessoa, especialmente vista como resultado do consumo excessivo de material
online considerado trivial ou pouco desafiador. Ou seja, o que a Jess falou tem toda a razão. Aqueles gênios que são a exceção da exceção, que consomem a internet pela informação, você é rico de informação na internet. Inclusive é possível fazer pós em Harvard de graça pela internet. Está disponível para qualquer um. Agora, a regra geral é o Wilsinho, é a dança no TikTok, é o conteúdo que não agrega conteúdo. E não é assim, eu vou te falar, lá em casa é uma briga, assim, eu chego em casa às vezes, porque minha mulher não aceita e eu concordo, tá? Chego lá, tá aquela confusão. Aceita que use? Não aceita que ele fique olhando o YouTube, o TikTok. Tantas horas, né? Não, então, o TikTok não tem, o principal lá em casa, não tem Instagram, não tem o TikTok. Mas tem o YouTube, que ela às vezes bloqueia, ele já é malandro, já entra num outro caminho. Eles sabem. Mas aí fica um negócio que nem o moleque estuda até 4 horas da tarde, faz Kumon, faz não sei o que lá. Aquilo pra ele também é uma descarga, é um lazer. Mas eu volto a dizer, é um lazer que não traz nada de benefício. Mas no caso do seu filho... Nada. E ainda piora, né? Assim, ele mexe muito com a química. Se fosse 0-0, se fosse assim, zerou, é 0-0, não traz benefício, mas também não traz comprometimento. Mas só traz bobagem. Só traz bobagem. Sabe o que eu acho que é, Wilsinho? O que eu tinha falado pra vocês daquele livro que eu indiquei, Nação Dopamina, é a sensação do prazer que traz, né? E cada um de nós aqui, a gente tem essa sensação, né? Um na comida, um no exercício. Eu queria ser esse do exercício, mas não sou, no caso, né? Então, é essa sensação do prazer mesmo. E eu li esse livro... O social é confeccionada para isso, né? Então, para prender a gente. Pode ver. O seu filho certamente viu lá. É X, né? Um exemplo. Aí só vem X. Então, a própria rede social instiga ele a ficar vendo de forma maçante aquilo que ele falou, né? Aquilo que satisfaz, né? Então, só para dizer o seguinte, eu não estou dizendo que a gente não tem que ter prazer nas coisas, longe disso, mas pela estatística aqui que o Durso trouxe, então, na verdade, o problema não é da IA. O problema é do ser humano, que se acomoda com aquilo que dá prazer e não quer tentar evoluir de alguma maneira. E quando eu disse que as pessoas estão acomodadas, e aí você trouxe estatisticamente, e eu acho que isso é mesmo, eu sou professora, né, como vocês bem sabem aqui, eu vejo a cognição das pessoas hoje em dia, eu vou dar um exemplo, tá, rapidamente. Quando eu começava a dar aula na faculdade, eu citava vários nomes de livros, né? E não estou dizendo aqui, deixa eu só deixar registrado que não é para usar a IA, pelo amor de Deus. A gente tem que evoluir sim, ela está aqui para contribuir. Então, os alunos anotavam, fulano de tal, Beltrano. Um dia eu cheguei recentemente, né? Final do ano, falei, olha, todo mundo anotou, nós vamos ter aqui livros. Aí um menino falou assim, nossa, professora, você deveria ter dado a apostila. Para que a gente pegou o nome daqueles livros todos? Você já não tinha uma apostila para dar, não? Eu não abri nenhum dos livros. Por que eu estou trazendo isso da questão do apostilamento? Ele já queria o mais fácil. Então, o mais fácil é sedutor? Claro que é. E nem todo mais fácil é melhor. Claro que a IA, ela é boa. A gente viu, a Jess trouxe aqui vários dados das pessoas inteligentes. A gente tem que usar. Mas eu acho, agora eu vou falar aqui um pouquinho com relação ao direito. Isso a Capês também falou. A gente tem que ter problema, porque nem tudo ela traz de forma certa. Então, Wilsinho, quando você diz, né, por exemplo, tem gente que tem que olhar se está certo. Tem gente que não vai olhar, né? Vai confiar naquilo. Dados falsos. E no nosso ramo do direito, os meninos aqui, né, podem também confirmar, os dados nem sempre são reais. Então a gente tem que ter a delicadeza de saber, de ler, e exige da gente também, né? E então, você vê que contradição, Priscila, porque a gente tinha essa ideia de que quando a gente tiver acesso à informação amplamente, vai ser muito mais fácil pesquisar. E agora que tenha o acesso à informação, não é o que está acontecendo. As pessoas, o QI está diminuindo, o interesse está diminuindo, porque no geral o corpo humano ele é feito para buscar o prazer fácil, rápido, e é isso que a rede social, com um monte de engenheiro social, nos propicia, na verdade, não é? Só um detalhe sobre os testes de QI. Muitos especialistas falam que não é um bom parâmetro para se medir inteligência mais no mundo que a gente vive, porque não avalia habilidades como comunicação, habilidades psicossociais, então faço esse paralelo. Mas eu acho que, de fato, a gente tem uma geração que ela está menos reflexiva mesmo, que está menos pensante, que não está se interessando muito sobre esses variados temas. E eu acho que os pais têm uma questão importante, o Wilsinho lá tentando com o filho, às vezes, passar um conteúdo, alguma área, mas eu acho que o principal espaço é a escola. Por quê? Porque o seu filho muitas vezes vai
cria raiva ou gostar, em termos de conhecimento, do que está sendo apresentado ali na escola para eles. E a dicotomia que a escola cria, às vezes, entre conhecimento ser uma coisa chata, maçante, insuportável... Mas você está questionando o nível de educação? Não, não é nem o nível, é a forma como a educação ela é imposta e dada. Tá muito ultrapassado. Por isso que eu ia até aproveitar, porque você disse anteriormente o negócio de porque a questão da família, a questão da família. Que nem em casa não é questão de família. Minha mulher, inclusive, ela é... Eu sou o burrinho da família, né? Ela é gêniozinho. Então, ela não aceita aquele moleque ficar no YouTube. Ela acha que aquele moleque tem que estudar matemática todo dia. Mas não é só a família, eu acho que a influência da escola, e não é só a escola, são os amigos. Os amigos. Isso. Porque muitas vezes a gente fica falando assim, olha, a gente já foi moleque, né? A gente tem que entender como que joga videogame, tem que saber jogar um pouco de bola, porque senão também você joga bola, turma. Não. Você joga bola? Não. E aí não, a cara de que... Eu quero que o meu filho não escute isso. Eu quero que o meu filho não escute isso. Mas ele também não joga bola igual eu não jogava, mas ele, coitado, adora jogar bola. Ele adora jogar bola. Adora jogar bola. Menino na mas nasceu com os dois pezinhos assim, chuta pra não fala fora. isso. Ô, Wilson,